do Ouro dos Arrozais, e o Daniel e eu que pertencemos ao grupo artístico Alma Campeira. Vamos falar sobre a história cultural e a importância do chimarrão. Preparar e saborear um chimarrão é um hábito cotidiano para muita gente no país, especialmente para nós aqui do Rio Grande do Sul, também de Santa Catarina e Paraná. O mate é tão presente na vida de nós que é fácil encontrá-lo em todo tipo de lugar e ocasião, dos encontros com família, amigos e até durante a rotina do trabalho e estudo. O chimarrão possui relação com o desejo de bem receber. Desses povos, oferecer um mate é demonstração de hospitalidade e simpatia, uma forma de expressar que os convidados são bem-vindos. Além da tradição, a bebida é importante vetor industrial, vetor na economia. Aqui no Rio Grande do Sul, foi feito em 2024 um levantamento na Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, que a folha verde da erva mate em 2024 foi de 31 mil hectares de área plantada, sendo que 205 municípios estão envolvidos na cadeia produtiva da erva aqui no Rio Grande do Sul. E você sabe que existe o Dia do Chimarrão e do Churrasco, que é comemorado no dia 24 de abril. E existe uma lei que foi instituída em 2003, que é a Lei 11.929, que tem o objetivo de valorizar a tradição gaúcha e o uso da erva mate. E o dia 24 de abril foi escolhido como o dia do chimarrão e do churrasco, porque foi fundado o primeiro CTG de tradição gaúcha, que é o CTG 35 de Porto Alegre, em 1948, no dia 24 de abril. Então, a gente tem que valorizar aqui este dia, dia 24 de abril, para lembrar do chimarrão e do churrasco. E também aconteceu na semana passada, está acontecendo neste fim de semana, a FENACHIM, que é em Venâncio Aires, porque ela comemora o dia do chimarrão e do churrasco e é considerada a capital nacional do chimarrão. Lá fazem aula de chimarrão, ensinam 36 tipos de como preparar o chimarrão. Então lá é valorizado e é comemorado também durante 2 fins de semana. E além aqui do Brasil, da região sul, a América Latina, Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai também tomam chimarrão. A erva pode ser um pouco diferente, uma maneira um pouco diferente, mas eles também usam o chimarrão para tomar. A origem do chimarrão, ela surgiu lá pelos índios guaranis, lá no século XVI. Aí os padres jesuítas, no início, eles acharam que podia ser um sinal de bruxaria, ferver a erva com água quente, mas logo depois foi liberado
criado. E aí os colonizadores, os europeus, vieram e acabaram pegando o hábito de tomar o chimarrão. E até hoje a bebida faz parte, até nos grupos indígenas também guaranis. E é importante, assim, a gente pode, eu não gosto muito do chimarrão, não dá muito valor, mas se vocês agora vão saber quantos valores medicinais tem o chimarrão. O chimarrão tem fonte de vitamina, minerais, é importante no funcionamento do nosso corpo, prevenindo doenças como colesterol alto, acúmulo de gordura abdominal e até doenças como câncer. Tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória, que ajuda a retardar o envelhecimento das células e protege contra os demais efeitos negativos dos radicais livres. Ele também, existe o hábito de tomar, às vezes, um chimarrão de manhã, pela manhã, ou enquanto, assim, estão estudando. Sabe que o chimarrão tem cafeína, um pouco de cafeína, que é eficaz na aceleração do metabolismo, aumenta a energia e reduz a sensação de cansaço. Então, é viável, enquanto estão estudando ou trabalhando, tomar um chimarrão, que ajuda muito na vida. E também, além disso, ele dá uma sensação de prazer, controla a ansiedade e é uma bebida que contribui para a socialização e o sentimento de pertencimento ao grupo. Então, tem várias propriedades medicinais do chimarrão. Vamos agora uma coisa, dica de como preparar um bom mate. Nós precisamos ter uma cuia, uma bomba. Antigamente os guaranis, eles usavam a taquara como bomba, agora é de aço inoxidável. Precisa ter uma erva, pode ser grossa, pode ser uma erva fina. Agora a gente tem ervas com chás, tanto faz a erva. Pode também, para ajudar na bomba, para evitar o entupimento, usar o filtro da bomba. É uma coisa que ajuda a não entupir e fica um sabor mais gostoso do chimarrão. Também existe o vira-mate, que esse, quando nós estamos preparando o chimarrão tradicional, pode ser usado também o vira-mate. E antigamente era a chaleira de ferro que era usada, até para saber sobre a chaleira de ferro, é bom cuidar quando a água começar a criar umas bolinhas, quer dizer que está boa a temperatura da água. Agora, atualmente, é usada essa cuia mais tradicional, a bomba também mais tradicional, e térmicas à vontade que tu pode escolher, tudo feito de porongo. Quando você pega uma cuia que recém tu comprou ela, deixa ela curtir, começa com um pouquinho de água fria, depois um pouquinho de água quente e deixa ela curtir, que aí o chimarrão vai ficar mais saboroso, e quando começar a instalar a cuia, quer dizer que ela está pronta
fazer o chimarrão. Vamos ver. Uma coisa importante que muita gente esquece. A cuia a gente lava com água corrente e um pouquinho de uma esponja macia aqui em cima na cuia. Não coloca detergente nenhum, só com água corrente. A mesma coisa a bomba. A bomba não coloca detergente, só lava com água corrente e vê se não, o bojo não tem algum pedacinho de erva. Quando a erva meia grossa pode ficar aqui no bojo. Então, para evitar isso, lavem só com água corrente. Não usem detergente. Vamos ver o que mais. O armazenamento da erva, depois que ela é aberta, tu pode armazenar na geladeira ou no freezer. Pode ficar tranquilo que a erva não vai congelar. Isso no calor, no verão. Ou deixar ela no lugar escuro, sem pegar a luz, dentro do armário que também pode deixar a erva guardada. Cuida bem a fabricação, o ano de fabricação da erva. Quando é feita a vácuo, que nem, por exemplo, aquelas duas ervas lá que estão fechadas, ela foi feita a vácuo. A validade dela, o ano de fabricação, ela dura mais. Agora, se você compra erva a granel, ela não dura tanto. Então, cuide um pouco a validade de qualquer produto. É importante cuidar a validade. Então, cuidem um pouco a validade também da erva. Quem tem o termômetro, a temperatura da água do chimarrão é entre 60 e 70 graus. Mas se não tem termômetro, quando tu colocar numa caneca, numa chaleira e começar a criar umas bolinhas lá no fundo, quer dizer que a água está boa para o chimarrão. Não coloque água quente sobre a erva, que pode queimar também a erva. Então a água tem que ser morninha para usar para fazer o chimarrão. Vamos primeiro ensinar para vocês de como se faz um chimarrão. Já ensinei para as prendinhas. Então, eu e o Daniel, cada um de nós, vai mostrar para vocês como se prepara 2 tipos de chimarrão. Depois a gente vai mostrar como é que a gente faz numa roda, como é que a gente passa, qual é o procedimento correto para fazer o chimarrão, para passar o chimarrão para os outros. Então, tu queres fazer o primeiro chimarrão, Daniel? Aqui tem erva grossa e aqui é erva grossa e aqui é erva fina. Primeiro a gente coloca a erva até o pescoço da cuia. O pescoço seria essa parte menor aqui que a gente coloca a erva. Quando é fina, quando a erva é grossa, fica um pouco abaixo do pescoço da cuia. Vira, pode deitar a cuia, preparar com a mão ou com o vira-mate, tanto faz. A seguir, a gente coloca um pouco de água com a cuia um pouco virada para ela curtir, para
para ela aceitar a água. Só um pouquinho. Isso. Agora completa até chegar lá em cima. Isso. A bomba, a gente sempre coloca o dedão em cima, que evita entupir o chimarrão. Depois pode soltar. Quando a gente solta, a água abaixa um pouquinho. Quer dizer que o chimarrão não entupiu. E olha só, esse é o chimarrão tradicional. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz um chimarrão formigueiro. Primeiro coloca-se um pouquinho de erva no fundo da cuia. Sacode-se um pouco. Agora, coloca-se a água até o pescoço da cuia. Pode ser assim. Coloquei até o pescoço. Agora eu vou completar com erva até aqui em cima. Me esqueci um detalhe. Primeiro coloca-se a bomba. Deixa a bomba ali paradinha. Ó, coloquei a erva. Agora, com um palito, vou colocar até um pouquinho mais de erva para vocês verem aí. Ó. Pode passar. Agora, com um palito, bem no centro do formigueiro, tu coloca o palito até chegar na água. Mexe aqui um pouquinho. Ó. Assim. Ó, chegou até a água. Aí, pelo centro do formigueiro, tu coloca a água. Colocou um pouco de água, porque já tinha. E sempre quem prepara o chimarrão, toma o primeiro chimarrão, porque o mate é mais amargo. Depois que a gente passa para os outros convidados. E tem que tomar o chimarrão até roncar. Não é falta de educação ouvir o ronco. A gente nunca deixa um pouco de água dentro do chimarrão. Tem que tomar até o fim, só um pouquinho agora. Não? Não, vai pegar. Pronto. Ó,
eu vou servir aqui. Eu vou colocar muita água. Por exemplo, eu tomei o primeiro chimarrão. Agora, para passar para outra pessoa, a gente passa sempre a cuia com a mão direita para alguém do lado esquerdo. E sempre tu vai passando a cuia, sempre nesse sentido, pelo lado, com a mão direita para o lado esquerdo. A gente nunca passa o chimarrão com a mão direita. Quer dizer, se tu não gosta muito da pessoa, tu pode passar com a tua mão esquerda. Aí quer dizer que aquela pessoa não é muito bem-vinda. É um sinal que a pessoa tu não gostou muito. Então, sempre com a mão direita, passa para a pessoa do lado esquerdo. Que é aqui no meio. Fechou. O que a gente pode fazer é quem preparou, arrumar aqui um pouquinho por aqui. Demorou muito. Deixa. O formigueiro, as formigas comeram tudo, mas ficou um buraquinho aí. Não mexe com a bomba. Vai ficar muito longo para ela. Outra, nunca mexa com a bomba ou com a erva. Por exemplo, está entupido o chimarrão dela, ela pode dizer, entupiu o chimarrão. Quem preparou, arruma a bomba e a erva. Mas nunca a outra pessoa da roda fazer isso. Pode servir esse chimarrão para ela lá também, para a prendinha. Sim. Aí agora tu vai com a tua mão direita. Isso. Tá gostoso? Então deixa eu ver. Isso, falei tudo. Agora, tem gente que não conhece muito os 10 mandamentos do chimarrão, que foi um geólogo e escritor, Tércio Moraes Branco, que fez os 10 mandamentos do chimarrão. Nunca peças açúcar no chimarrão, porque a erva, ela é amarga. No momento que tu está pedindo para colocar açúcar, quer dizer que tu não é gaúcho ou gaúcha de verdade. Então não peças. Não diga que o chimarrão é antigênico, que passa de mão em mão. Fica na tua. Se tu não quer tomar aquele chimarrão que várias pessoas tomaram, não entra na roda, mas não diz que ele é antigênico. Não digas que o mate está quente demais. Se várias pessoas, que nem eu e as crianças aqui, já tomamos o chimarrão, então quer dizer que a temperatura da água está boa. Então nunca digas que está, quando chegou a tua vez, que está quente demais. Não deixes o mate pela metade. Sempre tomar até roncar a bomba. Não é falta de educação.
Não te envergonhes do ronco no final do mate, que tem que sair aquele ronquinho. Não mexas na bomba. Quem está tomando não pode mexer na bomba. Se entupiu, pede para quem preparou para mexer na bomba. Não alteres a ordem que o mate é servido. Como está indo aqui, então está numa sequência. Agora, se o Daniel entrar aqui do meu lado, do lado esquerdo, e quiser tomar chimarrão, ele vai ter que esperar todos tomarem, eu tomar, para depois ele tomar. Nunca alguém que entra numa roda ou está batendo papo pode pegar a cuia e tomar o chimarrão. Espera chegar na sua vez. Não durmas com a cuia na mão. Quer dizer, tu pode bater papo com o pessoal, conversar, mas dá preferência para terminar teu chimarrão, porque tem outras pessoas da roda, dos amigos que também querem. Não condenes o dono da casa por tomar o primeiro mate. Como o primeiro mate é mais amargo, ele sabe se a temperatura da água ficou boa, se não entupiu a bomba, para depois passar para os outros. Então, é uma tradição seguir esse mandamento. Não digas que o chimarrão dá câncer na garganta. Se uma pessoa entrou na roda, eu não vou tomar, que me disseram que dá câncer na garganta. Então não entra na roda, não toma o chimarrão. Mas não fala assim, eu não vou tomar porque vai dar câncer. Ele ainda evita o câncer. Ele é bom para diminuir o câncer. Antigamente, os casais apaixonados, eles utilizavam o mate, o chimarrão, para bater um papo entre eles, para trocar confidência. Se tu dá um mate, tu coloca um pouco de açúcar, quer dizer que quer tua amizade. Se é um mate com açúcar queimado, é simpático. Um mate com canela, só penso em ti. Um mate com casca de laranja, venha me buscar. Um mate com mel, quero casar contigo. Um mate frio, te desprezo. Um mate lavado, vá tomar mate em outra casa. Um mate enchido no bico da bomba, vai embora. Um mate muito amargo, aquele bem forte, chegou tarde, já tem outro amor. Um mate com sal não aparece mais aqui. Um mate muito longo quer dizer que a erva está acabando. Um mate curto pode prosear à vontade. Um mate servido com a mão esquerda, você não é bem-vindo. E o mate doce, simpatia. Então, assim os casais se comunicavam. E para um pouquinho, como o tema é para falar sobre os jovens do passado, os jovens do presente, vou passar para o Daniel ler aqui um pequeno resumo. Boa noite a todos. A relação entre os jovens do passado e os jovens do presente, no que diz respeito ao chimarrão, é marcada pela continuidade e adaptação.
a tradição do chimarrão, que remete aos índios guaranis e foi influenciado pelos gaúchos, continua vivo entre as novas gerações, mostrando a importância da cultura e da identidade gaúcha. Embora a forma de socialização e o contexto tenha evoluído, o chimarrão permanece um símbolo de hospitalidade, amizade e conexão social, e é uma forma de manter viva a tradição e a cultura gaúcha. Isso aí. Então, jovem do passado e do presente, hoje a internet, conversas online, ou no trabalho, ou no estudo, sempre é bom saborear um chimarrão, principalmente quando é bem-vindo ao grupo. Então, agradeço de coração pelo convite do CTG Ouro dos Arrozais. Nós, do Grupo Artístico Alma Campeira, agradecemos de coração de poder ensinar também para vocês como fazer um chimarrão também. Querem deixar alguma mensagem? Então é isso. Alguma pergunta?